Almeida Corrigida Fiel para mim ver? Acho que na verdade pode pôr. Pode deixar ela, quero ver. Isso, tem a palavra sóbrios. Põe a NVI para mim ver. A NVI o pessoal usa melhor, usa mais. Vai ter que ser aquela outra mesmo. Nós, semana passada, começamos a falar sobre a batalha espiritual. Falamos sobre o nosso inimigo, a nossa luta, e aí eu chamei o Rafael aqui e dei o exemplo para vocês de um wrestling, vocês lembram? De uma luta agarrada, que a nossa luta ela é corpo a corpo e é uma luta de dominar, de ganhar espaço, de ganhar terreno. Então eu comecei a introduzir a batalha do cristão, que todo cristão ele precisa batalhar. A vida do cristão é uma luta, é uma batalha, é uma guerra. Então o cristão ele tem uma imagem na Bíblia, e essa imagem é que ele é um soldado. Quem já lembra da musiquinha? Sou um soldadinho de Jesus, não é? Todos nós somos soldados de Cristo. O nosso general é Cristo. Portanto, vamos falar agora de ter sobriedade. 1 Pedro vai dizer aí: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então está dizendo, se a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, significa então que devemos estar sóbrios para lutar contra esse inimigo. Ou seja, não ganha desse inimigo fazendo academia e ficando musculoso. Não é assim que você faz, né? Luta com ele, o wrestling, e é forte. O que a Bíblia está dizendo é que a força para você dominar esse inimigo é uma força mental, é uma força espiritual. Não é só no sentido espiritual, no sentido daquilo que não se vê, mas espiritual no sentido de uma força de espírito. Vocês já viram quando fala assim, essa pessoa ela tem uma força de espírito? Significa que ela é uma pessoa que ela é como? É um espírito forte, um espírito que não é difícil de se dobrar. Então, ter força espiritual é ter um espírito forte. E é isso que nós vamos ver hoje, ser sobriedade. Para ter força espiritual é necessário ter sobriedade. E essa palavra aí, sede sóbrios, significa sede nefô. Nefô é no grego. Aí você fala assim, pastor, mas por que o senhor fala tantas vezes no grego, no hebraico? Por quê? O senhor gosta de fazer frufru na pregação? Não é, irmãos, é que a Bíblia, ela foi escrita em outros idiomas. Foi escrita o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento, grande parte em hebraico e aramaico. Quando os escritores escreveram, eles colocaram palavras que eram específicas para o contexto deles, não é? Então, tem palavras que trazendo para os nossos dias, se nós não voltarmos lá no contexto da Bíblia e entender como as palavras eram usadas naquele contexto, nós não vamos entender no nosso contexto. Por exemplo, a palavra amor na Bíblia. A gente lê a palavra amor. Eu amo Deus. A palavra amor. Eu amo o meu irmão. Não é? É a mesma palavra, não é? E eu faço amor com a minha esposa. É a mesma palavra, não é? Agora, não significam a mesma coisa, não é?
São diferentes, mas a gente usa a mesma palavra. No grego não tem isso. No grego tem uma palavra para cada tipo de amor. Filéu é o amor de um amigo para com o outro. Ágape é o amor perfeito, o amor de Deus. E eros é o amor conjugal. Então, na Bíblia vocês vão ver essa diferença. Então, ser sóbrio é a palavra nefo. Eles usavam essa palavra para dizer algo que estava com lucidez. Ser sóbrio é estar lúcido, é abster-se de vinho, é não estar mentalmente intoxicado. Então, nefo é não estar intoxicado, estar alerta, vigilante, disciplinado mentalmente, né? Ter autocontrole. E essa palavra ela é usada em 1 Pedro aí, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, tragando buscando a quem possa tragar. Ou seja, né? Alerta espiritual. A sobriedade é estar em alerta espiritual para vamos dizer assim, resistir ao diabo. Perfeito? Agora coloca 1 Pedro 1,13, por favor. Diz aí, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Não é combinado, hein, Dodô? Eu não sei se você vai falar do cinturão da verdade na semana que vem. Já foi, né? Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. A mesma palavra aí, ó. Aí essa sobriedade ele está dizendo que a mente de vocês, prepare-se mentalmente para viver como Cristo viveu. Então, sede sóbrios e esperai internamente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pastor, que coisa estranha, pastor. O que está dizendo? Põe na NTHL, por favor. NTLH. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Está mais fácil de entender, não está? Então, essa é um linguajar mais contemporâneo. Mas ele está dizendo, estejam sóbrios para viver como Cristo. O outro, coloca 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está pronto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Essa palavra alerta ali é qual palavra? Sóbrio. Então estejam sóbrios para poder orar. Irmãos, não tem como orar se você estiver bêbado, intoxicado. Essa palavra de hoje vai ajudar muito a intercessão. E também todos os irmãos em casa. Já pensou? Você toma uma garrafa de vinho e vai orar? O que vai sair? Nada. Vocês já viram alguém falar assim, rapaz, eu estou bêbado de sono? Já viram ou não? Que significa que a pessoa está intoxicada pelo sono e está caindo de... Tem como orar bêbado de sono? Também não. Eu já contei, acho que eu não contei para vocês uma história. Os missionários estavam na Bolívia e eles fizeram um relógio de oração. Então, de hora em hora na madrugada, os missionários levantavam e iam orar. E aí, um missionário levantou e foi orar. E era um final de semana. E os bolivianos estavam fazendo festa e comendo churrasco. Então, o missionário com sono levantou a orar de madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, e os bolivianos comendo churrasco e Bruno Marrone. E aí o missionário dobrou o joelho para orar, e aí começou a orar, Senhor,
eu não sou nenhum bêbado, nenhum vagabundo, eu dormi na praça. Começou a cantar a música do Bruno e Marrone, porque ele estava tão cheio de sono, que foi orando que estava vindo nos ouvidos e na mente, não estava filtrando o que estava passando. E aí, não precisa nem dizer que foi muita risada no outro dia. Mas é a mesma ideia que ele estava bêbado de sono, então perdeu o controle. Então nós vamos ver isso hoje, a importância da sobriedade para poder orar, para poder resistir o inimigo. E a gente às vezes pensa que a sobriedade é só de vinho, é só de maconha, é só de psicotrópicos. Não, há outros tipos de coisas que tiram a nossa sobriedade, que intoxicam a nossa mente, intoxicam o nosso espírito. Então, estar ébrio é estar intoxicado. Deu para entender? Então, vamos lá. Eu coloquei aí, 1 Pedro 5,8, né? Você já viu que é um pré-requisito para vencer o diabo. Ou seja, sem a sobriedade tem vulnerabilidade espiritual. Coloca agora 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aí ele está ligando a sobriedade com o sono. Então, quem está dormindo não está sóbrio. Mas aqui não é dormir fisicamente. Aqui ele está falando de dormir espiritualmente. Tem pessoas que estão vivendo a vida de uma forma que ela está espiritualmente adormecida. E é isso que está dizendo aí. Cuidado, temos que estar sóbrios e não dormindo. Então, cuidado com o sono espiritual. Coloca, por favor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo, o pastor da igreja, o líder da igreja, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante e sóbrio. Pastor tem que ser sóbrio. Pastor tem que ter sobriedade. E até hoje, irmãos, até esse estudo que eu fiz hoje, eu sempre interpretava essa sobriedade apenas como sobriedade do álcool. Que eu falei aqui para vocês que eu ouvi uma vez o pastor Augusto Nicodemos falar, que o pastor tem 3 inimigos, as 3 barras são inimigo do pastor. A barra de saia, a barra de ouro e o cunhaque São João da Barra. São os 3 inimigos do pastor, né? O dinheiro, a mulher e a bebida alcoólica. Então tem que tomar cuidado para ter sobriedade. Está dizendo aí, sobriedade. Agora, não só a sobriedade de álcool, não só a sobriedade do vinho, mas o pastor precisa ter clareza mental, clareza para enxergar, para discernir as coisas. E agora vocês vão ver, quero que vocês vejam alguns tipos de intoxicação que cada um de nós podemos cair, ter essas intoxicações. Primeiro, uma intoxicação cultural. É a cultura nos intoxicar. Ou seja, ter a mente saturada com valores mundanos. De tal forma que os valores mundanos distorcem na nossa mente o que é certo e o que é errado. Um outro exemplo para vocês, quem tem essa intoxicação cultural, essa intoxicação mundana, essa pessoa normaliza o pecado e ela esfria o amor pela santidade. Então tem coisa, não, tudo bem, não dá nada, você é muito fanático. Por quê? Porque ela quer viver como o mundo vive, ela quer
irmãos, é mais ou menos assim, existe duas esferas de vida. Uma esfera é a esfera da santidade, a outra esfera é a esfera mundana, do mundo. Quem vive na esfera da santidade, vive na esfera das coisas de Deus, daquilo que Deus santificou e da presença de Deus. Quem vive na esfera do mundo quer agradar o mundo. Não dá para agradar a dois senhores. Ou agradamos o mundo, ou agradamos a Deus. Então, ter intoxicação mental é ter a mente presa nas coisas do mundo. É ter a mente presa na cultura terrena. Ter a mente cheia de vídeo, TikTok, YouTube, só de coisas deste mundo. E aí a gente não tem mais uma visão espiritual. Começamos a normalizar o aborto, começamos a normalizar palavrão, começamos a normalizar as coisas que esse mundo normaliza. Quando eu me converti, foi uma questão automática, eu não sei dizer para vocês como foi, mas eu não falei mais palavrão. E passado alguns anos que eu me converti, eu visitei a minha família, e na minha família, sempre nos finais de semana, era churrasco e baralho. E a noite toda, a madrugada inteira, jogando baralho, valendo dinheiro, valendo cigarro, assim eram meus primos e meus tios. E aí eu fui passar lá com eles um final de ano, e aí enquanto eles estavam lá bebendo e jogando baralho, um dos meus primos, a cada 10 palavras, 8 era palavrão que ele falava. E feios. E aí, eu não fiquei ali, mas ele viu que eu não falava e não era a mesma coisa. E aí ele ficou me olhando, falou, desculpa aí e tal. Mas, o que eu quero dizer? Quando a gente vive no mundo, é normal. Quando você chuta uma cadeira, você se expressa com um palavrão. Quando você esquece alguma coisa, você se expressa com um palavrão. Porque para o mundo isso é normal. Agora para o cristão não é e não deve ser. Então se algum cristão de vez em quando solta um palavrão, é porque de vez em quando anda intoxicado mentalmente, espiritualmente. Porque o falar do cristão não deve ser igual ao falar do mundo. Um cristão não deve se referir a uma mulher, um homem cristão não se refere a uma mulher igual a um homem mundano se refere. Uma mulher cristã não se refere a um homem, ao seu marido, como uma mulher do mundana se refere. Vocês querem um exemplo prático e rápido? Homens, não sei se todos aqui fazem parte, tem homem que não gosta muito de futebol, mas o Fábio eu sei que joga futebol. Homens, quando se reúnem num vestiário masculino, tem uma mentalidade quando fala e se refere de mulher. Sim ou não, Fábio? Grupos de homens de futebol. É poluído. Então, o homem cristão não se refere, não age como o homem mundano. Uma vez, eu estava jogando bola, e um rapaz, ele falou um palavrão. Ele me xingou com um palavrão. Eu lembro que acho que eu perdi um gol e aí ele xingou a minha mãe. Eu cheguei para ele e falei assim, nunca mais faça isso. Não gosto desse tipo de... Você pode falar para ele, mas dirigido a mim e a minha família, eu gostaria que você não fizesse isso nunca mais. Ficou um clima na hora, e aí dava aquelas indiretinhas por ser crente, mas nunca mais. Então, porque nós temos que ser diferentes. Mulheres, a mesma coisa, né? O homem, eu falei do vestiário de futebol. A mulher, eu vou falar do salão de cabeleireiro. Quando se reúnem lá, né? Uma começa a falar do marido, a cada 10 palavras só sai 7 coisas boas do marido, né? 9 coisas boas do marido. A mulher cristã, se ela não for falar bem do marido dela, que ela não fale nada. Não imite o que o mundo faz. Portanto,
não deixe essa intoxicação cultural. 2, doutrina falsa intoxica também. O versículo, desculpa, eu nem falei, coloca por favor Romanos 12, 2. Intoxicação espiritual, que eu falei para vocês, a intoxicação do mundo, ele diz, não sede conformados com este mundo. Não deixe que este mundo, não deixe que esta cultura intoxique você. Coloca por favor agora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aqui é falsa doutrina. Tem gente que começa a ouvir falsa doutrina, falsos mestres, começa a seguir falsos pastores na internet e é corrompida a mente da pessoa e ela é intoxicada pelas falsas doutrinas. Ela chega na igreja dela e ela sente que ela já não mais faz parte daquela igreja. Por quê? Porque a mente dela está corrompida, intoxicada por falsas doutrinas. Vocês sabiam que preocupações com esse mundo, elas intoxicam a gente? Então, não percam o fio da meada. Lembram que nós falamos? Para orar tem que estar sóbrio. Para enfrentar o diabo tem que estar sóbrio. Então, se o mundo intoxica a nossa mente, não tem como orar e nem enfrentar o diabo. Se falsas doutrinas intoxicam a nossa mente, não tem como orar e não tem como enfrentar o diabo. E agora eu vou falar para vocês a terceira exemplo de intoxicação. Coloca, por favor, Lucas capítulo 21, versículo 34. 21:34 diz assim: olhar por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e aí diz, dos cuidados da vida. Queridos, cuidados da vida é preocupação com as coisas dessa vida. As ansiedades com as coisas dessa vida podem intoxicar a nossa mente. E por incrível, eu quero hoje quero falar para vocês aqui, de primeira mão. Hoje eu tomei uma talagada desse vinho aí, que eu estava com a minha mente corrompida. Eu conversei com a minha esposa no almoço, eu tinha um boleto para mim pagar, e eu esqueci de colocar esse boleto. Aí vou ter que pedir para renovar para esse mês. Quando eu entrei no aplicativo para ver, tinha um outro boleto de 600 e poucos reais lá. Aí falei, meu Deus do céu. E isso é indevido, que eu tinha resolvido, é indevido. Aí eu fui resolver, apareceu um outro aplicativo, multas, mais boletos. E eu tinha acabado de manhã, ontem, com a minha esposa, ver o nosso financeiro e enxugar o nosso financeiro, porque caiu o meu salário, minhas comissões, então eu tive que enxugar algumas coisas. Então, caiu, tive que colocar coisas para pagar mais para frente, e ainda aumentou mais de R$1.000 para mim pagar. E aí a mente já não sei o que, meu Deus do céu, e isso, e aquilo, e preocupação, e ansiedade, falei assim, acho que eu vou ver, não sei o que, dá para fazer Uber de sábado, não sei o que, à noite, e a mente. E aí, vem um padrão na mente, um padrão que tira a esperança e a fé. É esse leão, ele estava rugindo e ele estava comendo a minha fé. Eu lembrei, quando
eu fui atacado espiritualmente vindo lá da Dutra, e eu tive um ataque de pânico, de ansiedade, dirigindo, que eu achei que eu ia bater o carro. Eu estava com tanta dor de cabeça, que começou a me dar uma dor de cabeça leve. Vai dar tempo só dessa história. Uma dor de cabeça leve, umas 5 horas da manhã, umas 9 horas da manhã. E essa dor de cabeça aumentou. Quando chegou perto do meio-dia, eu estava com uma dor que parecia que a minha cabeça ia explodir. Era uma dor de pressão alta, na nuca, assim. E aí, eu nunca senti isso na vida. E eu estava numa reunião de pastores lá em Arujá. Eu tinha dirigido a Dutra cerca de 1 hora de carro da minha casa. E teria que sair de lá e voltar dirigindo pela Dutra 1 hora para chegar na minha casa. E eu estava sozinho. Justo nesse dia não deu para nem o Dodô e nem o Benei comigo. E aí começou a me dar essa dor forte. E eu comecei a orar, porque vinha no meu coração que era espiritual. Por quê? Porque foi na segunda-feira e no domingo. Vocês lembram um domingo aqui que eu orei por pessoas que estavam tendo sonhos e pesadelos aqui? Foi aquele domingo que muita gente aqui teve manifestação demoníaca. Não nas pessoas, elas sentiram, elas viram aqui na frente. E aí no outro dia aconteceu isso comigo. E aí, enquanto eu estava com essas dores e muita dor e não parava, e eu falei assim, eu vou para minha casa tomar um remédio, que eu só queria sair de lá porque eu não conseguia comer. E eu vim para minha casa com dor de cabeça, mas querendo chegar em casa logo, e com dor, e aí começou a acelerar o meu coração, e aí começou a amortecer os meus braços, começou a formigar os meus braços e as minhas pernas, e meus olhos começaram a querer apagar. E eu estava dirigindo a mais de 100 por hora na Dutra. Então eu fui para a direita, fui mais, porque eu não posso ficar também a 50, mas fiquei ali 70, 80, e querendo desmaiar. E aí eu comecei a ter um ataque de pânico dentro do carro. E quando eu comecei a ter esse ataque dentro do carro, esse ataque tirou toda a esperança e toda a fé no meu coração. E eu liguei para a irmã Joana viu, eu estava abalado, liguei para ela, falei, ora por mim que eu estou sofrendo um ataque espiritual. Ela orou por mim e eu fui direto para o hospital, nem fui para minha casa. Cheguei no hospital, comecei a orar, a irmã Joana orando por mim, aí comecei a andar. Quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia nem falar meu CPF. O médico não conseguia nem destravar meu celular. E aí ele me atendeu, e eu comecei ali a orar, e aí começou a baixar, começou a aliviar. Aí eu liguei para a irmã Joana, falei que eu estava melhor. Resumindo, quando eu entrei, que a médica me atendeu, eu falei com ela, falei para ela o que eu estava passando. Ela falou, que da questão da pressão alta, e ela falou que eu tive um ataque de ansiedade, né? E foi tirar a minha pressão, estava 12/7, já tinha regularizado. Não estava sentindo mais nada. Mas aí, enquanto eu estava ali fora, eu comecei a andar e meditar na palavra e louvar. E aí começou a baixar. E aí, eu falei para minha esposa, não vou tomar nenhum remédio que ela passou. Ela passou um monte de remédio, falou, não vou tomar porque já baixou normal. Esses remédios que ela deu ainda foi para aplicar na veia. Aí eu falei para ela, aí eu fiquei ali, que ela deu o remédio e me mandou para a enfermeira. Cheguei lá, a enfermeira falou, olha, está aqui 3 injeções para tomar na veia. E eu não estava sentindo nada mais, tudo regularizado. Eu falei assim, olha, eu estou sentindo de leve uma dor de cabeça. Mas quando eu sinto essa dor de cabeça, eu tomo o remédio da minha filha e passa. E agora, não vou tomar um remédio na veia. Ela falou, tudo bem. Agora, mas você vai lá e fala para a doutora para ela poder te dar alta. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei esperando. Fui para a doutora e falei, doutora, eu fui rebelde. Eu não tomei os remédios que a senhora mandou, mas eu estou me sentindo bem, assim. Ela falou, então tá bom, pode ir para casa. Resumindo, entrei no médico, saí do médico sem tomar um único remédio e sem mais nenhuma dor de cabeça
e sem mais nenhum ataque de ansiedade. Espiritual. Totalmente espiritual. Aí, por que essa história? Porque hoje, quando eu estava pensando nas contas e nos boletos, começou a acelerar os meus pensamentos igualzinho. Não estava dando um ataque de pânico, irmãos. O que eu quero dizer é que as setas inflamadas eram as mesmas. Uma chegou ao ponto de dar um ataque de pânico, mas a de hoje estava intoxicando a minha mente. E eu entendi. Aí eu parei, enquanto eu estava ali, eu falei, peraí, por que eu tô agindo assim? Não, Deus está no controle. Coloquei uns louvores no YouTube, a minha lista que eu sempre ouço quando eu vou orar. E amém, irmãos. Terminei meu trabalho, preparei a pregação de hoje e glória a Deus. Glória a Deus. Mas é assim, se nós não estivermos alertas e vigilantes. Irmãos, é nessas horas que as pessoas fazem empréstimo. É nessas horas que as pessoas colocam os pés pelas mãos, quando elas estão com a cabeça a 1000, acelerada. Elas ligam para as pessoas, falam coisas que depois elas não vão ter vergonha de pôr a cara onde elas colocaram. Por quê? Porque as preocupações com a vida veio de tal forma que intoxicou a mente da pessoa. Então a Bíblia diz que venhamos estar sóbrios. Sóbrios. Eu vou terminar na próxima quarta-feira sobre a sobriedade. Tem mais 2 e a gente termina. Amém? Vamos orar?